Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Bruno Soares, criador do canal Pastorzinho. Esse canal aqui de quiz bíblico, quiz evangélico, é onde a gente começou com o canal Dark sem aparecer. A intenção é levar conhecimento da palavra de Deus para pessoas de uma forma divertida. Mas hoje eu tenho um assunto bem interessante aqui para falar com vocês que são inscritos no canal. Você que não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, comenta aí o que você achar que gostaria que a gente falasse, assuntos que você gostaria que a gente abordasse aqui, seja ele teológico, seja ele bíblico, não importa, né? Se você gosta de conteúdos bíblicos, conteúdo evangélico, conteúdo cristão, esse canal foi feito e criado para você, tá bom? Esse é o primeiro vídeo aí do nosso canal no YouTube, no canal do Pastorzinho. E você que não me conhece, quero repetir meu nome, eu sou o pastor Bruno Soares e eu gostaria de falar hoje sobre a necessidade de aprendermos sobre a existência de Deus. Deus de fato existe, Deus de fato é real, tem como provar, é possível provar a existência de Deus ou é impossível provar que Deus existe? Bem, eu quero dizer que sim, é possível provar que Deus existe desde que nós entendamos que de fato ele existe. Se a gente partir da ideia de que Deus não existe, não importa a prova que eu te apresentar, você não vai acreditar que Deus existe, ponto final. Mas quando você acredita que Deus existe, você já consegue enxergar, você já consegue já ter uma visão de que aquilo que a gente vai falar aqui realmente é válido, realmente são provas da existência de Deus, tá bom? Nós vamos falar aqui de provas da existência de Deus, como eu disse aqui. Nós vamos utilizar três dimensões, tá? A metafísica, a moral e a bíblica. Tá bom? E talvez eu não consiga falar todas aqui, não se preocupe se eu não conseguir colocar todas aqui nesse vídeo, a gente faz uma segunda parte, mas eu preciso que você comente aí no final desse vídeo o que você achou dessa aula. Nós vamos fazer hoje um pouco de estudo teológico, tá? Nós vamos fazer uma reflexão sobre a existência de Deus. Alguns pregam que Deus ensinam que Deus não existe, outros ensinam que Deus existe, mas poucos conseguem, ou poucos querem, ou poucos fazem o que a gente vai fazer aqui, provar a existência de Deus. Bem, pela metafísica, a gente consegue entender algumas coisas, tá? Entende-se por provas metafísicas aquelas que advêm do conhecimento das primeiras causas ou dos primeiros princípios, tá? Então, assim, para a gente entender a metafísica diz que tudo tem um princípio, tudo tem uma causa, tá? Nada é do nada, tudo vem de alguma coisa. Então é isso que eu quero falar, tá? As provas partem das diferentes ordens que podemos observar no universo. São cinco aqui, são cinco, mas eu não vou poder, talvez não vou conseguir falar das cinco, beleza? Mas a primeira prova da existência de Deus é a prova que a metafísica chama de prova pelo movimento. O que é essa prova pelo movimento? Anota aí para você não esquecer. Prova pelo movimento. Segundo esta prova, tudo que se move é movido por outro, ou seja, nada se movimenta sozinho. Tudo que se movimenta a partir daquele que o movimenta, ou seja, há um movimentador por trás de algum movimento, percebe? Por mais que pareça assim meio sem lógica, meio estranho, meio sem sentido, mas faz muito sentido, é só você prestar muita atenção. Se algo se move, alguma coisa está movendo. Essa coisa que move essa aqui nós chamamos de Deus. Por quê? Porque não existe um antes dele. Não existe alguém que o movimente. Então esse só pode ser Deus. Por quê? Porque ele está movimentando esse. Esse aqui é o movimentado por esse, mas nada movimenta esse, entende? Então se nada movimenta esse, e esse movimenta esse aqui e movimenta outros, então esse aqui nós podemos chamar de Deus. A metafísica chama de Deus. Por que ele chama de Deus? Ele não usa essa expressão Deus, mas ele chama de o movimentador, aquele que provoca o movimento. Então esse que provoca o movimento tem vontade.
tem vontade, tem desejo. Esse aqui faz porque ele quer fazer. Então ele só pode ser Deus. Não faz sentido ter uma coisa que movimenta as outras coisas, mas ela não existe, sabe? Ela não tem vontade, ela não tem existência, enfim. Se ela movimenta os outros é porque ela é a fonte do movimento, então não tem outro que o movimento, entende? Consegue compreender, consegue entender isso. Segundo esta prova, tudo que se move é movido por outro. Quer dizer que nada passa da potência ao ato, a não ser sob a ação de uma causa já em ato. Ou seja, nada pode se movimentar se uma outra coisa não o movimentar. Então, e essa coisa que o movimenta, ela já está em movimento. Mas por que ela está em movimento? Porque ela é viva, porque ela é real. Tá bom? Já em ato, resumidamente, nada pode ser causa de si mesmo. Nada pode ser a causa de si mesmo. Tá? Ou seja, uma coisa não se movimenta porque ela quer se movimentar. Se ela se movimenta porque ela quer se movimentar, essa coisa pode ser Deus. Então, se as outras coisas são movimentadas a partir de algo que o movimenta, essas coisas não se movimentam porque querem. Elas se movimentam porque elas são movimentadas. Tá? Essa é a razão. Sendo assim, se uma coisa se move, por outra se move. É preciso haver um primeiro motor que não seja movido por nenhum outro. Nós entendemos que esse motor que movimenta tudo, mas nada pode movimentá-lo, esse motor é Deus. Então a metafísica explica isso. Se a metafísica explica isso, eu posso também falar para a metafísica, eu posso falar para a ciência que esse cara aqui, esse motor aqui que está movimentando tudo é Deus. Mas por que eu sei que é Deus? Porque ele quer movimentar. Ele não movimenta porque ele está sendo movimentado, não. Ele movimenta porque ele deseja movimentar e ninguém o movimenta, sabe? Então eu entendo pela metafísica que esse motor que movimenta todas as coisas, que dá tração às outras coisas, mas ele mesmo não é tracionado, é chamado de Deus. Interessante isso, né? A prova pela causalidade também. Anota aí. Segundo, prova pela causalidade. Ou seja, tudo que se produz é produzido por outra coisa. Entende? Parte do princípio do movimento também. Ou seja, aquilo que se movimenta é movimentado por outra coisa. Agora, aqui na causalidade, tudo que é produzido por outra coisa. Se uma coisa se autoproduz, ela é Deus de si mesmo. Mas eu nunca vi nada se produzir, a não ser Deus, pela Bíblia, pela fé, nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus produz todas as coisas e nada é produzido por si só. Deus produz a partir do nada. Só Ele pode produzir a partir do nada. Só Ele pode produzir a partir de algo que existe, mas não tem vida, mas passa a ter. Por exemplo, Deus produziu, vamos colocar assim, o universo. Deus produziu o ser humano, mas Ele produziu o ser humano a partir do barro, daquilo que já existia. Não importa, ele produziu o universo daquilo que não existia, só existia nele. Então, a partir dele, ele produziu algo que não existia. A partir de Deus, ele produziu algo que não existia. Quando ele produz o ser humano, vamos usar essa palavra produzir, porque é o ato de trazer existência, vamos dizer assim, ele faz o ser humano daquilo que já existe, ou seja, do pó da terra. E do pó da terra ele faz o ser humano. Então esse ser humano, ele é produzido por Deus, tá? Me permito usar essa palavra aqui com todo carinho, todo respeito. Ele é produzido por Deus a partir de algo que existe. Deus não produz o ser humano do nada, ele produz o ser humano primeiro a partir dele e a partir daquilo que ele já tinha feito antes, que é a terra, entende? Então, pela lei da causalidade, ou seja, pela prova pela causalidade, tudo que se produz é produzido por outra coisa, pois nada que é produzido é causa de si mesmo. Tá? Concluímos então que é uma causa absolutamente primeira. Tá vendo? Se há algo primeiro, não pode haver algo primeiro do que o primeiro. Entende? Só Deus pode ser o primeiro. Se ele é o primeiro, então todas as coisas que vêm depois passam a ser produzida por ele. Entende isso? Tá? Fonte de toda causalidade. Esta primeira é transcendente a todas as séries causais. Esta causa primeira é Deus. Tá? Em terceiro, prova pela existência de seres contingentes. Tá? O que são seres contingentes? São seres que são, mas poderiam não ser. Ou seja, eu existo, mas poderia não existir. O animal existe, mas poderia não existir. Mas eu não existo porque eu quis existir. O animal existe
mas ele não é porque ele quis existir. Ele existe porque alguém quis que ele existisse. Eu existo, você existe porque alguém quis que você existisse. E esse alguém só pode ser Deus. Porque Deus quis e porque Ele quis você passou a existir. Entende? Não é porque eu quero existir que eu existo. É porque Deus quer que eu exista, então eu passei a existir. Funciona assim. Então, pela prova, a prova pela existência de seres contingentes é basicamente isso. Ó, pois os seres contingentes não possuem em si mesmo razão de sua existência. O que significa isso? Significa que um animal ele não sabe a razão pelo qual ele existiu. Ele simplesmente existiu, ele não precisa saber qual é a razão que ele existiu. Tem pessoas que não sabem por que existem, mas simplesmente existem. Nós sabemos que existimos para adorar e servir ao único e verdadeiro Deus, somente a Ele. Mas tem pessoas que ficam aí, por que eu existo, por que eu nasci, enfim. Você existe, você nasceu, os seres que Deus criou existem e são porque o Deus quis que eles, né, viessem a ser. Os seres contingentes devem, portanto, ter em outro a razão de sua existência. Então eu tenho certeza que eu existo porque Cristo é a razão da minha existência. Então eu passo a entender que, eu posso entender melhor dizendo que eu existo porque alguém quis que eu existisse, ou seja, esse alguém é Deus. O animal ele existe, ele não sabe como ele existe, mas a razão pela qual ele existe é chamado de Deus também. Porque Deus quis que ele existisse. Então, se pudéssemos prosseguir até o infinito, chegaremos à conclusão que é necessário que exista um ser por si mesmo. Então, se existe um ser que não foi criado, mas que é o Criador, então a partir desse ser, todos os outros seres passaram a existir. Então nós entendemos que este ser é Deus. Tá bom? E pela prova pelos graus de perfeição dos seres. As coisas manifestam aspectos diferentes de beleza. Se a beleza se encontra em diversos seres em graus diferentes, é necessário que ela seja produzida neles por uma causa única. Se esta beleza pertencesse à própria essência dos seres, eles necessariamente a possuiria totalmente perfeita. Entende? Sem limite, sem restrição, já que emanaria de si mesmo. Ou seja, nem a beleza daquilo que é belo, né, a beleza da criação de Deus, ela é bela porque ela quis ser bela ou é bela por, porque ela quer agradar a si mesma. A beleza da criação é para agradar aquele que o criou, entende? A beleza da criação é para agradar aquele que o criou. Então, aquele que cria tudo que é belo, criou aquilo que é belo porque ele quis ser, vamos dizer assim, ele quis ser, deixa eu achar a palavra certa aqui, ele quis ser agradado, ele mesmo quis agradar a si mesmo com a beleza daquilo que ele criou. Se você analisar direitinho, aquilo que Deus fez, ele fez para ele. Deus nos fez para Deus, fez o universo para a glória dele. Então tudo que é belo porque Deus assim o planejou e o projetou e o trouxe à existência, entende? Se essa beleza pertencesse à própria essência dos seres, eles necessariamente a possuiria totalmente perfeita, sem limite, sem restrição, já que emanaria de si mesmo. O fato de haver graus de perfeição nos seres nos faz concluir que existe uma beleza absoluta e infinita. Ou seja, essa beleza absoluta e infinita, ela é Deus. Deus deu a cada ser uma beleza diferente da outra, mas todas as belezas que ele criou, o criou para si mesmo, entende? Então todos os seres, tudo aquilo que Deus fez é belo. Belo por quê? Porque todas as coisas engrandecem a Deus. Deus fez a beleza das coisas para a glória dele. Então a gente entende isso. E também, eu não quero estender muito o nosso estudo de hoje, mas existe a prova pela ordem do mundo. Vou ser bem breve aqui, porque eu não quero trazer um estudo muito cansativo. Mas a ordem universal ela é evidente. Ordem universal é evidente. Esta organização complexa, objetivando um fim, exige uma inteligência ordenadora. Sabemos que os corpos ignoram os fins. Então, se os corpos ou os elementos corporais conspiram
em conjunto, é necessário que sua organização tenha sido obra de uma inteligência. É necessário, então, admitir que exista uma causa ordenadora do universo. Ou seja, que você possa entender aquilo que existe no mundo, as coisas que existem no mundo, as coisas que são complexas, as coisas que são difíceis de serem compreendidas pelo ser humano, pelo ser humano, aquilo que é estudado pela ciência, aquilo que é muitas vezes difícil de ser interpretado pelo ser humano, de ser entendido pela ciência, somente Deus pode compreender. Então, nós entendemos que existe uma inteligência sobre-humana, porque o ser humano não consegue, não tem a capacidade de, de entender essa perfeição. Né? O ser humano não consegue entender essa organização. Tá? Então, ela só pode ser compreendida, entendida por alguém que o fez, por alguém que o criou. Eu só consigo entender perfeitamente aquilo que eu faço, aquilo que eu crio, aquilo que está sobre a minha responsabilidade, sobre a minha capacidade, sabe? Então, aquilo que foge da minha responsabilidade, aquilo que foge da minha capacidade, eu não consigo compreender. Então, se você olhar para o universo, ou se você olhar para a criação, você vai ver que é complexo. Por que que isso existe? E se existe, quem fez existir? Quem o criou? Como que funciona o universo? Então, assim, se você olhar para o universo, você vai ver que o universo ele é muito complexo, ele é muito difícil de ser entendido. Né? Ou seja, existe alguém muito inteligente por trás disso. Esse alguém nós chamamos de Deus. Porque tudo aquilo que é complexo, ele não é complexo por ele mesmo. Ele é complexo porque alguém o fez complexo. Um exemplo, nós temos vários jogos, nós temos vários, vamos dizer assim, enigmas que são complexos para nós. Mas para aqueles que o criaram, é fácil de resolver. É ou não é? Mas para a gente se torna complexo. Tem livros que são complexos para a gente. Por quê? Porque a gente não consegue entender, entrar na mente do autor, sabe? Agora, nós entendemos que existe alguém mais inteligente que a gente. Quando você lê um livro que é muito, sabe, top, você fala, cara, existe um autor aqui que o cara é crânio, o cara é cabeça, o cara sabe das coisas, e o cara tá anos-luz na minha frente de conhecimento. Esse cara consegue interpretar não só aquilo que ele escreve, mas aquilo que outros escrevem com maestria e perfeição. Assim é Deus com o universo, com a sua criação. Ele consegue fazer tudo isso porque ele é Deus, tá bom? Que essa palavra breve aqui possa te ajudar de alguma forma. Então, se você gostou e gosta de conteúdos assim, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like aí, comenta o assunto que você gostaria que a gente compartilhasse aqui, deixa nos comentários aí e Deus te abençoe, eu agradeço muito, tá? Compartilhe com outras pessoas e em breve nós vamos estar falando de outros temas. O tema que você colocar aí, os 10 primeiros temas, nós vamos estar abordando aí no próximo vídeo, tá bom? Que Deus possa te abençoar.